Nós teremos agora a palestra com o tema Consumo Consciente, Comunicação e Marketing, que será apresentada pelo Dr. Antônio Jorge. Antônio Jorge é advogado e árbitro, doutor e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, professor do programa de mestrado e doutorado da Universidade de Fortaleza, foi vencedor do Prêmio Jabuti em Direito 2012, com o livro Direitos da Criança e do Adolescente em Face da TV, e do Prêmio Orlando Gomes Elson Gottschalk, da Academia Brasileira de Letras Jurídicas 2002 e 2010. Com a palavra, então, para a sua apresentação, o doutor Antônio Jorge. Bom, boa noite a todos e a todas. Uma satisfação estar aqui. Pela segunda vez, tive a oportunidade de comparecer na primeira edição desse nosso encontro e tratei na ocasião também um pouco da questão ligada ao consumo, principalmente no foco da criança e adolescente. Então, agradeço imensamente o convite feito à minha pessoa, um modo especial pelo Antônio Benatti. Agradeço ao doutor Antônio D'Amico, que está aqui, que é um grande incentivador dessa iniciativa. Também o René Ferreira, também, da DCE Local, também, de Porto Alegre. E parabenizo pela iniciativa. De fato, isso é importante. Acho que é um momento alto da reflexão que temos como cidadãos, como empresários e, portanto, pessoas que vão liderar as movimentações, né, e a mudança que possa aprimorar o nosso país. Pois me toca tratar dessa temática, consumo e consciente marketing. É interessante falar disso, já nesse momento do dia em que hoje já puderam refletir de várias formas diferentes, a partir dessa tarde, então isso me poupa algumas reflexões. E me aproveito exatamente daquilo que já foi tratado até aqui. A ementa da nossa exposição trazia um pouco essa ideia aqui. A sociedade moderna se caracteriza pelo consumo desenfreado, mesmo já tendo plena consciência da situação de esgotamento em que se encontra o meio ambiente. Apesar disso, assistimos uma crescente ofensiva da comunicação e marketing sem medidas, estimulando o consumismo, atingindo cada vez mais o subconsciente das pessoas. Então, nós partimos dessa ementa, dessa ideia, como fato consumado. E a partir daí vem a pergunta específica que deve nos levar à reflexão nesse instante. E espero contar com vocês todos para me ajudar a que a gente possa chegar ao final dessa nossa conversa aqui e cada um aportar a sua própria sugestão a partir do que possa, durante essa exposição, conseguir amadurecer. Quais os riscos que a comunicação e marketing sem controle, grifei a expressão, trazem para a sustentabilidade, é o que nos preocupa aqui hoje, da sociedade atual e para o homem. E, portanto, como podemos reagir e nos posicionar. Eu entendo que uma reflexão, para que ela possa ter mais efeito, é importante, de certa forma, nós personalizarmos, trazermos para esse âmbito. Vamos pensar no diagnóstico, que está apontado aqui. Na sequência, a questão que se levanta, que é que leva, estamos aqui a pensar. E, ao mesmo tempo, colocar como se nós fôssemos a primeira pessoa desse diagnóstico. Nós mesmos como os consumidores desenfreados. E assim ficará mais fácil a gente possa aportar uma solução e pensar em algo concreto. Grifei aqui, no caso, os adjetivos que são importantes. A idade moderna se quer dizer pelo consumo desenfreado, ou seja, o problema não é o consumo, o problema é o consumo desenfreado. O que nos preocupa aqui é isso, é o exagero, a intemperança nesse consumo. E a gente começa a perceber pelo qualificativo qual que vai ser a solução. A gente começa a entender onde é que vem a solução. Mesmo já tendo plena consciência da situação de esgotamento, tem a ver com sustentabilidade. Algo que está se acabando e não há como renovar aquele conteúdo, que, portanto, pode prejudicar gerações futuras, que se encontra o meio ambiente. Apesar disso, falar da crescente ofensiva, ou seja, a competitividade e a criatividade humana leva a que haja um incremento da atividade publicitária, como sempre acontecerá. A questão é saber quais são as estratégias que se levam cada vez mais em conta para conseguir esse resultado pretendido pela publicidade, que gera venda, gera resultado. Sem medidas, estimulando o consumismo, e aqui a palavra consumismo, não é mais o consumo. Já fala do consumo, portanto, naquela questão desenfreada, o exagero, o nosso ponto é esse. Atingindo cada vez mais o subconsciente das pessoas, ou seja, nós todos entramos de modo automático nesse sistema de consumir, 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 consumir.
trazendo para cada um de nós. A pessoa moderna se caracteriza pelo consumo desenfreado. Nós, e aqui eu altero um pouquinho algumas informações, não tendo consciência do esgotamento, é o subconsciente, se falava antes, desenvolvemos um ambiente para a realização, ou seja, a gente consome esperando um resultado de felicidade que não se alcança. E a propaganda do consumo é que, ao consumir mais, você estará mais próximo da felicidade. E nós somos que automaticamente entramos nessa rotina de consumo. Vemos alguém que tem um projeto de consumo, vemos alguém que já consumiu certos bens e queremos atingir aquele estado daquela pessoa para poder experimentar, talvez, uma sensação que não tenhamos ainda surtido na nossa vida. Tornamos, portanto, vítima de meios de comunicação e marketing sem medidas que estimulam o consumismo, atingindo cada vez mais o subconsciente das pessoas. Então, esse, de certa forma, seria o frame a partir do qual a nossa reflexão começa, né? Então, essa é a nossa proposta agora. E a minha ideia, durante a exposição, é passar por 3 filtros aqui. O segundo deles já foi bem tratado essa tarde, vai nos poupar serviço. O primeiro e o terceiro, vou me ocupar mais deles. Primeiro, personalidade humana, temperamento e caráter. É um pequeno equívoco ali. Temperamento e caráter. Entender como é que isso acaba acontecendo com cada um de nós, nesse subconsciente, essa tarefa. Porque nós temos que pensar soluções para resolver essa onda de consumismo que nos atinge a cada um de nós em primeira pessoa do singular também. E a parte de toda a coletividade. A condição e a ecologia humana. A palavra ecologia humana é importante lembrar, né? Quer dizer, ecologia, acima de tudo, é uma ciência ligada à preservação do humano, antes de tudo. É a natureza pelo humano. Não é a questão da natureza por si própria, para quem seria, se não fosse para o humano. Binários e a liberdade. Educar para a liberdade o imaginário, que acho que vai ser o ponto principal, pensarmos soluções futuras para alterar essa situação. Né? Muito bem. Aqui eu vou pedir um voluntário. Aqui é um desafio inicial para poder mostrar uma ideia. Quantos dedos nós temos nas mãos? Então, quantos dedos temos nas mãos? O Lula tem 9, 9,5 talvez. Mas eu precisaria de um voluntário aqui, só para colocar os 10 dedos. Dizer quantos dedos temos na mão, pode ser? Quantos dedos você tem nas mãos? Ela diz que são 10 dedos. Eu digo que não são 10. Mas eu falo que são 11 dedos que ela tem nas mãos. Você sabe que tem 11 dedos nas mãos? Mas em atenção, no caso, em atenção à resposta dela, né? E as mulheres batendo em primeiro lugar, são as mulheres. Então vamos começar com a sua conta. Você diz que são 10, não é isso? Então, acompanhando comigo. Eu vou dizer que são 11. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6. Tira essa mão. Quantos dedos tem aqui nessa mão? 5. 6 mais 5? 11. 11. 11. Vocês perceberam que tem 11 dedos? Alguém quer fazer a conta de novo? 10, 9, 8, 7, 6. Mais 5, 11. Não é interessante isso? 11 dedos. Essa é a lógica. Então, muitas vezes, muito obrigado, nós somos levados a um raciocínio fechado em si próprio, não percebemos o que está acontecendo e engolimos a ideia. Não é? Porque é difícil explicar por que deu 11. Por que afinal deu 11? Por que eu digo isso? Porque muitas ideias que são divulgadas e que vão trabalhando no nosso subconsciente, a gente vai engolindo as ideias sem entender o que está acontecendo. Sem entender o que acontece. Porque nós não somos preparados para reagir a esse tipo de pergunta, esse tipo de indução. E o marketing vai trabalhar muito com isso. Vai nos induzir a uma conclusão falsa e tão rápida a situação, e tão bem feito, que você vai decidir fazer algo sem ter pensado, sem ter avaliado, sem ter projetado no conjunto da sua vida aquela decisão. Então, se alguém não entendeu, depois da palestra eu explico por que aconteceu nessa contagem. Mas vocês viram, né? 10, 9, 8, 7, 6, mais 5 dessa mão, 11. E por essa mesma lógica, se vocês notarem, eu posso chegar a ter mais ou menos dedos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, mais 4, 9. Então, olha que interessante. E é daquela ilusão também que o ser humano ele pode criar e recriar como ele bem entender, apenas manipulando informações e dados. Então, o imperceptível engano entre a realidade e o pensamento. Então, em boa medida, às vezes, esse tipo de operação que acontece no marketing vai nos levar a sentir necessidades que não existem. Vai ser implementado na nossa mente, no subconsciente, um desejo de algo que não vai responder
aquela carência real que eu tenho no mais íntimo do meu ser. Essa é a ideia. Segundo ponto aqui. Eu vou pedir para vocês um outro segundo desafio. Outra ideia que me interessa trabalhar aqui também. Eu vou pedir para a mesa, ele que está aqui na mesa, pode colocar para mim? Então o que acontece? Por gentileza, tenta fazer a leitura labial. O que essa moça está dizendo? Vamos lá, pode repetir algumas vezes aí para as pessoas entenderem o que ela está dizendo. Vamos lá. Alguém arrisca o que ela está dizendo? Boa tarde. Quem disse boa tarde? Ali falei arriscou boa tarde. Mais alguém? Vamos ver de novo se é boa tarde? Parece boa tarde? Quem concorda com ele? Não. O que seria então? Eu vou dar uma sugestão para vocês agora, então. Vejam lá, eu vou falar uma palavra. Vocês vão dizer se parece isso. Pó de chicletes. Pó de chicletes. Coloca, por favor. Pó de chicletes. Parece? Quem acha que parece, levanta a mão. Parece. Muito bem. Agora eu vou dar outra sugestão para vocês. Rebola giraia. Rebola giraia. Vê se ela fala rebola giraia. Parece? Parece, não parece? Então, como essas duas, tem mais 8 opções para dar para vocês. Cada uma delas que eu disser aqui, vocês vão achar, nossa, é isso mesmo. Exatamente isso. E aí é um fenômeno que acontece conosco também, que é isso daqui. O estímulo, que leva à indução, depois à imitação. Ora, a publicidade vai trabalhar exatamente em cima nessa nossa ideia. A gente tem uma tendência interna, ela vai completar para a gente, ou vai nos induzir a responder a essa carência que eu tenho. Vai nos induzir, portanto, a um comportamento, a uma conduta, a uma decisão. Né? Então, quem vai nos ajudar em nossas dúvidas? A publicidade, o marketing, a televisão. Porque nós todos necessitamos de orientação, de ideias. Ora, a propaganda de banco, em geral, trabalha com valores que nós todos temos como importantes e vai tentar nos convencer que aquele banco cria a atmosfera que você deseja tanto. Basta lembrar que a propaganda do cigarro free, quer dizer livre, e é um vício, mostra quem? Um jovem, avançado, dono da sua própria vida. Não é? Então ela manipula uma sensação, gera um estímulo. Quem não quer sentir-se dono da própria vida? Sentir-se livre. E o cigarro, como que vai ser o seu artigo para sentir a sensação? E pela sensação temos a impressão que possuímos aquele mundo, aquela característica, aquela virtude, aquele valor. E assim funciona o mundo da publicidade. Vende-se sensações, para que você possa comprá-lo e pela sensação julgar que está tendo aquela experiência vital. E portanto é complementando o seu desejo profundo de felicidade. Terceiro desafio nosso aqui. Leiam, por gentileza, e respondam com toda a sinceridade o que está aí questionado. Qual desses dois homens parece a vocês, a imaginação de vocês diria que é mais feliz? O homem A, casado, 2 filhos, viaja para a Europa todo ano, tem um apartamento duplex de 4 quartos, suítes, todos eles, né? No bairro mais nobre da cidade. Tem 4 carros, um BMW, um GLA, Mercedes, filhos na escola top da cidade. O homem B, casado, 4 filhos, mãe com Alzheimer. A esposa teve 9 gestações. Mora no bairro classe média da cidade. Filhos em escola simples. Tem 2 carros, uma Belina 79 e um Corsa que comprou usado. Qual dos dois traduz para vocês a imagem de uma pessoa realizada e feliz? Quem acha que é o cidadão letra A, levanta a mão. Com sinceridade. Quem acha que é a letra B? Um ou outro levantou do B. Né? Ora, nós somos induzidos a pensar que é o A, já perceberam? Porque nós somos criados até nessa perspectiva dos bens econômicos e do gozo máximo, né, da sensação agradável e do conforto. Né? Detalhe, essas duas pessoas, A e B, existem. Naturalmente, a situação real é que B é muito mais feliz do que A. No caso de A, o filho se matou, inclusive, pelo ambiente que tinha em casa. Tá? Então não teve todo esse sucesso. No caso de B, as 9 gestações da esposa, por que ela teve isso? O casal queria ter vários filhos, 2 gestações com anencefalia, foram até o fim da gestação, levaram, né, até nascer a criança, um filho que morreu pequeno, o pai ficou nesse contexto porque era sócio de um irmão, esse homem B, o irmão o traiu na sociedade, perdoou o irmão,
né? Então, quer dizer, é toda uma história, mas é uma família feliz. Os 4 filhos são pessoas, hoje, todos eles fazem universidade pública, no Ceará. São pessoas dedicadas, fazem bem à sua comunidade, e é um pai feliz. Isso é real, em toda a situação que está descrita aí. Mas veja, o nosso imaginário, portanto, já trabalha com essa questão de que, de fato, né, a felicidade estaria associada aos bens materiais, né? Bom, então, visto isso, enquanto daqui a pouquinho volta a luz do nosso projetor, nós vamos pensar e resgatar uma informação importante. Ora, cada um de nós tem como que 3 dimensões do nosso ser, que são afetadas pela comunicação. A comunicação, como a palavra diz, é tornar comum algo a cada um de nós. Então, a educação se dá mediante comunicação, tornar comum valores, condutas, apreciações. A educação se dá por aí. Cada um de nós são como que 3 sedes de relacionamento com o mundo, né, e que, a partir deles, nós interagimos e conhecemos as coisas. A nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa afetividade. A inteligência humana, capacidade racional, por ela eu busco conhecer o que as coisas são. Quero saber qual é a verdade das coisas. Pela vontade, eu quero saber qual é a bondade, utilidade que cada coisa possa ter. Que mediante o uso, eu possa, portanto, incorporar e aperfeiçoar. A afetividade, a dimensão que se atrai pela beleza das coisas. E, portanto, ela busca o deleite, a sensação agradável. Não é? Ora, nós somos muitas vezes induzidos a pensar que aquilo que é agradável é o verdadeiro, ou é o bom. E aí também está o jogo do convencimento, da publicidade, e está o jogo de uma cultura consumista. Trocar aquilo que é bom por aquilo que é gostoso. Há uma tendência nossa a fazer isso. Não é? E cada vez mais ir nessa lógica. Tá? E o que acontece nessa lógica? Vamos pensar um pouquinho. Inteligência, vontade e afetividade. Né? Então a própria ética ela tem como que setores específicos que se dedicam a estudar cada uma dessas dimensões. A gnosologia, o processo de conhecimento. A ética, a percepção dos valores, daquilo que é bom. A axiologia também entraria aqui no caso. E a estética, o mundo da afetividade, a nossa interação com aquilo que é belo, que, portanto, nos atrai pela dimensão dos sentidos, principalmente. Então, vem a verdade, a bondade, e onde está a bondade, leia-se também valores. Valores. A beleza. Nessa divisão didática, porque nós somos um ser único, integrado, essa divisão é meramente didática, o que acontece? Eu posso pensar em verbos, de certa forma, chamam a atenção de uma das 3 dimensões. Quando eu falo conhecer e pensar, eu estou principalmente visualizando a inteligência. Quando eu falo querer, decidir, amar, eu estou focando a vontade humana. Quando eu falo deleitar-se, gostar, eu falo da afetividade. E dá para entender que o processo de educação que se dá para uma criança, para uma pessoa, qual que é? Que ela aprenda aquilo que tem valor, aquilo que realmente é bom, e consiga ao longo da vida amadurecer para escolher livremente aquilo que é bom. Seja ou não gostoso, contente ou não a sensibilidade. Se puder contentá-lo, melhor. Então, o processo da construção da ética na pessoa, o comportamento, passa por isso. A apreciação daquilo que é bom e a eleição disso. Portanto, a inteligência que avalia, uma vontade que delibera. E pergunto a vocês, pensando no marketing, na comunicação como um todo, a propaganda da Coca-Cola quer dialogar com a tua inteligência? Pense, a Coca-Cola é água com substância. Tais efeitos pode ter para a saúde. Pense, avalie. Não. Quer dialogar com sua vontade? Queira. Coca-Cola tem valores. Coca-Cola é importante, mobiliza o mundo inteiro para o melhor. Não. Que é a sua afetividade, que é o gosto. Então, quer falar, Coca-Cola é isso aí. É isso aí, entendeu? Deixa na nebulosa. Né? Essa é a ideia. Então, a publicidade vai trabalhar na dimensão da afetividade, principalmente. E é por isso que a reação a esse predomínio que leva, muitas vezes, né, uma pessoa que não tem capacidade avaliativa, e a dimensão do comportamento da conduta amadurecida, passa por essa revisão, né, da educação da pessoa. E talvez por esse impedimento que certos conteúdos de publicidade possam ter a quem não tenha maturidade intelectual e de caráter voluntário, portanto, para reagir a essas propostas que são feitas.
Então, essa ideia que o consumismo trabalha nisso, na linha de chamar pelo gosto, pelo que é agradável, de certa forma, furtar a dimensão da reflexão, de certa forma, deixar que a decisão seja pautada, portanto, não pela inteligência, mas pelo gosto, e estimular isso. Naturalmente, isso vem como fruto de uma sociedade também, por outro lado, que perdeu referências, naturalmente. Quanto mais referências, mais convicções nós tivermos, portanto, um caráter, uma vontade mais sólida, quanto mais ideias de quem é o ser humano, o que realiza a pessoa humana, a sua vida, a inteligência, talvez eu resistisse mais. Mas cada vez no mundo relativista, tudo isso fica mais difuminado, mais diluído. Então, mais facilmente eu serei vítima dessa propaganda que quer exatamente me estimular ao prazer, acima de tudo, e me puxar por essa corda do prazer para consumir. Agora, o ser humano tem que pensar que a sua formação deve levar ao desenvolvimento harmônico e equilibrado das 3 dimensões, inteligência, vontade e afetividade. O foco em apenas uma delas levaria ao racionalismo, ao voluntarismo ou ao sentimentalismo. Aí uma pergunta, qual dos 3 ismos aí é o mais favorável para a publicidade ou a propaganda de ideias? Sentimentalismo, né? É mais fácil você trabalhar por aí. Pelo menos numa sociedade como a nossa, que é emotiva, naturalmente. Né? Então, claro, é mais fácil levar-se por isso, no nosso caso aqui. E olha que interessante. De certa forma, a educação escolar seria voltada para a formação principalmente, mas não só, da capacidade avaliativa, do raciocínio. Claro que não se esgota aí. A LDB fala em formação de virtudes também, certo? Mas a gente pensa que a virtude não é o foco primordial da escola, mas sim a instrução. Essa é a ideia que a gente tem. Formação moral, né? É a vontade, que é exatamente a aderência ao bem. O uso correto da liberdade. Formação moral é ensinar a ser livre. Ensinar a pessoa a enxergar aquilo que é bom e optar pelo bom voluntariamente. Então a moral não era para ser uma coisa chata do que pode e não pode, a prescrição do errado e do certo. É o estímulo da vontade humana para que ela possa encontrar o melhor canal para ela se desenvolver, para a pessoa ser feliz. Nas aulas de ética na Grécia, qual era a ideia? Vou aprender a ser feliz. O que é realmente interessante para eu buscar na minha vida? São esses valores aqui, olha, esses valores aqui. Que bom, não preciso perder tempo. Se eu saio daqui e vou até o aeroporto, me dá um guia, um mapa que me orienta para eu ganhar tempo. Eu não quero perder tempo. Não, vai tentando aí. Vai ter o gosto, de repente eu chego no aeroporto. Não. Há um caminho, há um iter, alguns indícios, alguns indicativos do melhor caminho para a felicidade. São exatamente as virtudes, os valores. A afetividade, a formação artística. Exatamente, trabalhar com a nossa sensibilidade para poder educá-la. E aí sim, a noção da metafísica, de base aristotélico-tomista. Ora, há uma comunicação, sem dúvida, entre o verdadeiro, o bom e o belo. Claro que há. Por isso que nós somos induzidos muitas vezes a pegar o belo, achar que por ser belo, ele é bom. E por ser bom, ele é verdadeiro. Aquela velha história, né? O rapaz se apaixona por uma moça, ela é tão bonita, tão linda, já imagina que será uma pessoa inteligente, será uma pessoa de caráter, e vice-versa. A gente olha para a aparência e julga que pela aparência que ele deve ser uma pessoa muito boa. Porque intimamente o nosso desejo é que ela fosse realmente completa, né? As 3 dimensões. A gente faz essa indução. Né? Mas às vezes a pessoa pode ser muito inteligente, mas não é uma pessoa bonita, do ponto de vista estético. Poderá ser do ponto de vista espiritual. Agora, claro, ao longo da vida, essa beleza da inteligência, do caráter, tende a permanecer, enquanto a outra necessariamente vai decair. Bom, no caso, o marketing, enquanto a comunicação nos informa, deveria nos informar, nos educar, e entreter, informar a verdade, educar pelo aquilo que é bom, e no caso, entreter pelo belo, autenticamente belo, o marketing muitas vezes vai fazer o quê? Vai buscar persuadir a nossa inteligência, vai buscar vender um produto, a gente vai querer aquele produto, e vai talvez viciar pelo consumo de algo. Que o gosto seu, você ficar adicto daquele produto. Quanto mais adicto, melhor. Então, estratégias de venda, muitas vezes, por exemplo, indústria do cosmético. Ora, quando o mundo adulto já consome demais, você vai buscar quem? A criança, cosmético para criança. O que não é próprio. Mas ela vai criar toda uma estratégia cosmético para criança. Bom, o fato é que quando não tem a formação adequada, a pessoa vai ter a sua capacidade de compreensão, portanto, o âmbito da inteligência, prejudicado. Então, o seu juízo vai ser retido. Não será tão bom quanto deveria.
E olha que interessante, no direito brasileiro, como todo mundo, a gente entrega para o jovem de 18 anos, está aqui, a chave do carro, entre aspas. Aos 18 anos, plena capacidade de decidir e agir juridicamente. Você está livre para agir, porque se presume que até lá você amadureceu a capacidade avaliativa, aprendeu a ter caráter e vai, portanto, agir conforme nessa sociedade, para preservar a sua própria vida e dos demais, para buscar o bem comum e o bem pessoal. Só que o jovem chegou aos 18 anos, coitado, não está preparado. Então acontecem várias tragédias. E tem jovens de 45 anos que também não estão preparados. Até hoje acontece isso. E que sai de 60 anos que não estão preparados, né? Porque faltou exatamente esse desenvolvimento, esse amadurecimento. Bom, quando a pessoa tem, portanto, essa formação adequada da inteligência, da vontade, né, no caso da afetividade, ela torna-se equilibrada. Ela está apta a liderar-se e liderar onde ela estiver. Essa é a ideia. Então, esse é o embate hoje. Porque a comunicação, muitas vezes, o que está chegando pela comunicação, o que está se tornando comum, não é um conteúdo que está favorecendo o desenvolvimento da inteligência nem da vontade. E muito menos da afetividade, que deveria ser trabalhada para harmonizar-se a inteligência e a vontade. O ideal seria que eu tivesse gosto por aquilo que é bom. A atração por aquilo que é correto, pelo valor. No entanto, a gente percebe que mais se estimula que basta você ter atração que tudo bem. Você gosta, não tem problema. E a gente acaba passando dessa forma uma ideia equivocada. Ora, vamos pensar a questão da corrupção. As pessoas querem o quê? Eu quero ter dinheiro, estou afim. Então não tem critério. Ela realiza o seu desejo, o seu gosto, sem buscar aquilo que realmente é bom por si próprio. Acaba acontecendo. Bom, então educar seria esse processo de ensinar o equilíbrio das três dimensões e traduzir para a pessoa o que cada uma delas representa no projeto de vida humana. Essa seria essa ideia. Acontece que, ao longo do tempo, no século XX, novamente, o relativismo cultivado em certos ambientes acadêmicos, depois massificado pela mídia, favoreceu essa perda de orientação. Então, a partir daí, a sociedade de massa fica mais vulnerável a ser, portanto, conduzida por um processo que não leva ela a refletir, a pensar, senão a decidir pelo gosto. E quanto mais eu decidir pelo gosto, mais vulnerável ao consumismo eu sou. E eu fico sem referências internas para reagir na formação da inteligência e da vontade. Então, o relativismo está subjacente a essa cultura consumista, né? A redução da própria felicidade humana à satisfação. Então, apesar de ser uma aparente vanguarda, cult, na verdade, é um primitivismo selvagem que se esconde sob a ótica do consumismo. E detalhe, como a sensação é algo sempre individual, quanto mais consumista a sociedade for, mais individualista ela será. Porque o homem da sensação é sempre individual. Eu posso concordar com você em certas ideias e juntos vamos batalhar por construir esse projeto de vida para esse estado, para essa cidade. E vou sacrificar o meu gosto, porque eu quero entrar nesse trabalho, nesse projeto, vou trabalhar mais horas do que eu precisaria para fazer voluntariado. Se é o gosto que manda na minha vida, eu não quero nem saber dos outros. Quero a sensação mais agradável possível. Serem cada vez mais individualistas. Cada vez mais. Então a lógica consumista está par e passo com o individualismo. Isso aqui é real. E a lógica da educação em valores, e na ideia de verdade, que ainda que não esgote a verdade, eu tenho sim marcadores concretos dela, que eu posso identificá-los. E a partir daí, reger a minha conduta livremente, querendo aquilo que é bom. Bom, quando não acontece isso, é a falência da formação humana. Né? E aí nós somos vulneráveis, portanto, a esse processo. E educar é isso, extrair as virtudes da pessoa, que ela possa descobrir aquilo que é bom. Olha que interessante, a virtude própria da inteligência, nesse contexto da educação, é a prudência, que é a reta razão no agir. A virtude própria da nossa vontade é a justiça, dar a cada um o que lhe é devido. Questão de corrupção. Cadê a justiça enquanto virtude praticada pelos nossos políticos? Não está presente. E muita gente hoje, infelizmente, ao ver que o político é preso, comemora por inveja. Ah, se fosse eu, por que não dividiu comigo também, está vendo? É muita gente que comemora por inveja. Curioso. Não é que está indignado com a injustiça. Não, puxa vida, está vendo? Depois, a afetividade, a temperança e a fortaleza. O que é a temperança? Exatamente a moderação na atração pelo prazer imediato. Será que a Coca-Cola quer que eu tenha moderação no prazer imediato ou quer que ser destemperado? Ser destemperado. Aparece lá, beba com moderação. Sei.
sem dúvida. Muito preocupados que bebo com moderação, é verdade. Preocupados com a minha saúde, sem dúvida. A fortaleza, a capacidade de abraçar sacrifícios circunstanciais para atingir um bem árduo e vai me aperfeiçoar, vai me ajudar. Então eu preciso ter temperança, fortaleza, prudência e justiça para ser um homem, uma mulher íntegros, inteiros, realizados. Educação levaria a isso. Se eu não tenho isso, a tendência minha vai ser exatamente ficar vulnerável ao consumismo. Só para recordar algo, talvez para anunciar, e poucos talvez tenham tido acesso a essa ideia, a prudência, que é a principal virtude humana, no caso da inteligência, e a formação dela é necessária para a pessoa conseguir acertar na sua liberdade, teria 8 passos internos. Nós poucos sabemos disso muitas vezes. Então, a minha ideia, eu faço lá na Universidade de Fortaleza, no mestrado, doutorado em Direito, trabalho com os alunos, o tema da prudência. Porque no direito, a prudência é a virtude fundamental, mais importante que a justiça. Porque é por ela que vão entender a realidade e poder decidir a partir da realidade compreendida. Né? Essa é a ideia da prudência. Mas esses 8 passos, só para vocês terem uma ideia, né? Às vezes as pessoas não têm nem ideia. Então elas não chegam a checar. Né? E a publicidade como faz você saltar algum desses passos. Portanto, vai faltar prudência na sua decisão. Memória, o conhecimento que eu tenho do passado, eu avalio, poxa, tomei Coca-Cola no passado não me fez bem. A inteligência no presente, e agora também já estou um pouco mais gordo, vai me fazer mal ainda, vai ser pior. A docilidade, eu acabei de ler informação sobre isso também, eu sei que não é conveniente tomar Coca-Cola. No caso, a sagacidade, além do que nesse exato instante, poxa, eu já comi bastante, até hoje mesmo, nesse mais próximo ainda, não faz sentido. A razão, avalio tudo anterior, eu falei, além do que, realmente se eu tomar Coca-Cola, minhas sobras estão apertadas. Mas está faltando roupa porque estou engordando demais. Aí vai para a decisão. Previdência. Bom, então peraí, se eu quero realmente manter a boa forma, manter a saúde, melhor não tomar Coca-Cola. Circunspecção, as circunstâncias, além do que realmente nesse contexto que eu estou, já avaliei, realmente é melhor não tomar mesmo, vou sentir melhor nas próximas horas. Eu posso satisfazer agora um prazer e depois ficar mal. Né? E ali seria previdência, tá? Ou cautela. Né? Então é examinar quais são os riscos se eu realmente tomasse isso agora e se não tomar. Não tomar não tem risco nenhum, se eu tomar vai ser pior. Decidir. Então, como tem 8 passos internos na prudência, detectado, aqui está em Aristóteles, está em Tomás de Aquino. Então, muitas vezes, a gente pode olhar nossas atitudes, nossas decisões e encontrar na falha de algum desses 8 tópicos exatamente o que nos levou a cair, na imprudência. Na imprudência. Então, claro, uma sociedade bem informada para ser prudente, naturalmente ela reage ao consumismo, que ela avalia suas coisas. E, portanto, ela vai ser naturalmente sustentável, porque ela vai avaliar em perspectiva grande também o assunto. Então, a falta de sustentabilidade, o consumo desenfreado, o prejuízo ao meio ambiente decorre da falta das virtudes humanas em cada um de nós. E nessa indução, a ausência delas para facilitar uma onda de consumo. Por sua vez, é uma base, uma raiz filosófica por trás disso também. Falava um certo relativismo, exagero, e o individualismo foi cultivado também. Então temos que pensar, claro, então o evento da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, tem que voltar a uma raiz concreta de conteúdo valorativo, verdadeiro, ainda que não seja esgotado esse conhecimento da verdade, mas tem marcadores que a gente já atingiu com o tempo, e é a parte de repensar como trazer de volta essa percepção, ou como facilitar a percepção. Portanto, facilitar o contato com a realidade, né, da vida humana. Bom, então, cultura consumista, algumas ideias sobre a cultura consumista. Então, ela tende a apoiar-se nos prazeres para vender mais, naturalmente. Tem aquela terceira coluna da afetividade desconectada da inteligência e da vontade, portanto. A atração pelos prazeres é primária e pode ser mais facilmente manipulada mediante estímulos. Naturalmente acontece isso. Quando condicionada aos estímulos de consumo, a pessoa torna-se mais vulnerável à publicidade, mais fácil de convencer. Ela não tem filtro, não tem capacidade avaliativa, não está exercitada moralmente para resistir, inclusive. Faltam as virtudes. A hipertrofia de pseudo-necessidades individuais, né, acontece, incita-se a busca de mais prazer sem conexão com sentimentos superiores ou referidos a valores. Então, isso é o, digamos assim, é o resultado, né, o que a gente percebe na cultura consumista. Mais 2 itens aqui. Mas o entretenimento que a mídia proporciona hoje, em geral, leva as pessoas a exaurirem a atividade de diversão no prazer individual que propicia em um instante, desconectando da sua realidade existencial. Cada vez mais os jovens querem, né, arriscar a vida por prazeres, por sensações fortes. Se no passado arriscava-se a vida por um projeto político, certo ou errado, portanto algo que a pessoa imaginava,
algo que ela tinha que sacrificar o gosto. Hoje não, ela quer mais sensações, esportes radicais. A pornografia também joga muito com isso, porque a pornografia, ao ser cada vez mais massificada, ela vai trabalhar no nível de estímulo, né, hard, mais forte, mais duro. Depois vai se acostumando a sensações maiores. Então o consumo nessa matéria também cresce demais. O mercado também que ganha dinheiro com esse mercado também, né? Com esse tipo de abuso, de exploração. A programação publicidade televisiva se autorreferencia na cultura consumista. Bom, nossa liberdade, dizer que é o foco aqui. Quando a mídia e o marketing estimulam a inclinação a posturas menos adequadas à formação ética, elas deseducam o uso inteligente da liberdade. E aí uma grande sacada nossa também, a liberdade é chamada, tecnicamente, apetite intelectivo. Ligado à vontade humana. Vontade é apetite intelectivo, a vontade. Apetite intelectivo. E na vontade, a liberdade é a propriedade que me capacita a me determinar ao bem, a escolha do bem. Aí vem outra ideia muito difundida hoje e que está errada também. Qual que é a ideia? Ser livre é não assumir compromisso. É ao contrário. Se a liberdade é a capacidade de se autodeterminar ao bem, quando eu escolho um bem, avalio racionalmente, vejo que realmente isso, né, e tenho as virtudes para suportar, escolho, elejo, no compromisso eu sou livre. E no compromisso realizado, assumido, a cada dia renovado, eu estou atualizando a minha liberdade. A liberdade não é para ser pendurada na parede, possibilidades todas. Não, é o compromisso assumido, avaliado, pensado, ponderado. E muitas vezes, exatamente a dimensão da afetividade, até um dia que eu estou irritado, que vai concorrer com aquela decisão ponderada no passado. Ora, se hoje pela manhã levantasse e falar, não, eu estou muito cansado, eu vou ficar aqui dormindo, não vou à palestra, porque estou muito cansado, vou descansar. Por exemplo, estaria errado, porque eu optei por esse compromisso. Vi que era bom estar aqui com vocês, assumi o compromisso, eu sou livre estando aqui. Esses exatos instantes estou sendo livre, cumprindo aquilo que eu decidi. Portanto, ter um compromisso e cumprir é ser livre. Ao contrário da publicidade que diz por aí, ao contrário. Não! A onda é outra. Aí uma pessoa casada perdeu a liberdade. E o solteiro é livre. Cuidado. Aí é o uso manipulando da palavra liberdade. Né? Exatamente tirando a dimensão do valor da escolha, que é determinar se é o bem e se é a liberdade. O conceito correto dela. Bom, então, ao ocultar ou maquiar certas informações para atender ao que possa servir de espetaculização, a mídia também impede o desenvolvimento crítico. Pode acontecer isso. Né? Então a gente passa de uma informação para outra, uma tragédia, passa para uma coisa cômica, você nem teve tempo de amadurecer e entender o que está acontecendo. Ou seja, toda a dimensão avaliativa, racional, não é acionada. É só a sensação agradável da curiosidade no Jornal Nacional, ou o que seja, que vai passar de notícia para outra, uma para outra, e você não consegue... Peraí, o que está acontecendo? Deixa eu pensar. A gente não consegue aprofundar. Então, até uma curiosidade, né, uma curiosidade forte no âmbito da inteligência, que é pura sensação. O contentamento com as manchetes, a leitura. Parece que eu já sei. Parece que eu já sei. Parece. Atitudes que proporcionam intenso prazer destituída do padrão de valores objetivos e praticadas a despeito de sua conveniência ética configuram um caráter individualista. Dizia um pouquinho antes. Então, a sociedade consumista é levada a isso. Nós, portanto, em primeira pessoa do singular, somos levados a isso. E muitas vezes caímos na rede também, sem perceber. Né? A prática reiterada de atitudes onde predomina a busca de prazer imediato, sem o componente axiológico, essa avaliação, compromete o uso da liberdade, que deveria ser alimentada com instrução segundo valores. Esse conteúdo que estou expondo para vocês foi objeto da minha tese doutoral em 2006, na Universidade de São Paulo, quando exatamente eu avaliava o impacto da programação televisiva na criança. Eu tive a oportunidade de ler várias obras que tratavam dessa matéria, na psicologia, no direito, na pedagogia, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, e chegava a essa constatação, como que um resumo dessa tarefa de pesquisa. Não é? Então, essa é a constatação real. Que, no fundo, é claro, a criança tem que ser educada para ser livre, portanto, capacidade avaliativa e de escolha. Se a publicidade chega para ela, estimula uma conduta que não é baseada e não ajuda a avaliar, eu estou condicionando-a a decidir por impulso. A ser, portanto, menos livre do que ela poderia ser. Não está amadurecendo a inteligência e não está fortalecendo a vontade dela, ao contrário. Está ficando cada vez mais vulnerável para a minha orientação. Nesse contexto, amanhã, a sociedade midiática consegue manipular por onde quiser essa pessoa.
Bom, passando para o nosso tópico aqui. Então, vejam, até então eu falava da formação humana, porque é nesse contexto que a sustentabilidade tem que começar. A sustentabilidade é informar para a pessoa o que é correto, o que é verdadeiro, aquilo que é bom, ajudá-la, a partir daí, a trabalhar com a conduta correspondente a esse padrão, e a partir daí, naturalmente, virá a sustentabilidade. Porque ela vai ter a capacidade avaliativa. Ou seja, eu não posso pensar em sustentabilidade sempre na linha da repressão, na linha da criminalização. Eu tenho que começar na educação. E assim a gente já começa a entender a solução daquela pergunta inicial da nossa exposição. Que é assim, como reagir a isso? O que fazer? Começa pela educação. Não posso pensar na repressão, porque a repressão mexe com os efeitos, mas não trabalha nas causas. Claro, a repressão de algo que é errado, sem dúvida, pode estar inibindo futuros erros. É um fato. Mas com relação à causa principal, que é a falta de educação para esses valores, eu tenho que realmente apostar na capacidade de formação humana. Investir nesse setor. Então, a sustentabilidade, que é o uso razoável, pela razão dos bens, garante a otimização de bens atuais, a preservação das fontes ou reposição dos mesmos para as futuras gerações. A solidariedade é um valor íncito à ideia de sustentabilidade. Então não adianta eu falar muito sustentabilidade se a geração que vier amanhã é egoísta, não está nem aí. Não vai surtir efeito. Não vai funcionar. Opa. Então o que acontece? Nós temos que pensar, obrigado, né, que o consumismo, essa ideia, né, é um consumo exagerado. As pessoas consomem por estímulo, por uma sensação circunstancial, às vezes confundindo essa sensação circunstancial com a própria felicidade, vendem essa imagem e estão felizes por aí. Se você fala, não, consuma menos, peraí, você quer tirar minha felicidade? Que isso? Ela vai reagir assim. Então não faz sentido eu querer, não, para, sustentabilidade, consuma menos porque ela foi criada em outra lógica. Se a lógica dela é ter prazer, ter sensação agradável, e ela está, digamos assim, convencida de que é por aí que ela vai ser feliz, você fala, consuma menos, você quer que eu seja infeliz? Não, senhor, eu tenho o direito de ser feliz. Não vai dar certo, portanto, uma política de sustentabilidade que não mexa no caráter da educação e da reposição dos valores éticos e das verdades sobre o humano para aquele que está sendo formado como geração futura, sucedânea à nossa. Muito bem, voltando aqui um item. Então, o consumismo entra em conflito com a sustentabilidade na medida que propicia a criação e distribuição de bens naturais artificiais sem a devida necessidade, sem o procedimento correto que garantisse a distribuição adequada, gerando-se desperdício e lixo desnecessários, causando impactos socioeconômicos e ambientais negativos. Então, o principal trabalho nosso, na verdade, não é simplesmente fazer o que está aqui, reciclar o lixo, separando o plástico, não jogar bateria de celulares, substituir com sacolas plásticas. Tudo isso aqui trabalha nos efeitos. Mas está aí, o Brasil trabalha nos efeitos. Onde é que estão as causas? Quais são as causas dessa cultura? Não está aí. E aí depois o não, você vai fazer, senão você vai tomar uma multa. Ok, está condicionando, não está educando. A ideia da multa, da penalidade, sem o convencimento real da pessoa daquilo que é bom que ela está fazendo, é condicionar, não é educar. Às vezes é necessário fazer isso. É necessário, mas não é isso. Não pode parar por aí. Então o que acontece? A gente tem que reformular, portanto, a parte da formação, o nosso próprio imaginário. Esse imaginário que é onde está na nossa cabeça, às vezes, essa conexão entre o prazer e a felicidade. Né? E tem que refazer isso daí pela educação. Né? Então aqui, a importância do imaginário foi tratada um pouquinho hoje aqui. Posso lembrar o seguinte. Aristóteles falava que fala-se que Aristóteles tem 4 tipos de discurso na ética dele. Né? E pelo discurso você vai ter que formar a imaginação moral da pessoa, compreender os valores, entendendo-os profundamente, a partir do imaginário. Ora, os gregos eram educados principalmente pelo teatro, pela arte. E dentro da arte estava embutida a ideia da sensação agradável, passando essa ideia da sensação agradável, aquilo que realmente era bom, enquanto conduta, e que correspondia ao que era verdadeiro. Então eles aprendiam pela arte, sim, mas dentro da arte estava adequado e estava tudo equilibrado aí dentro. Hoje em dia a nossa arte, às vezes, o nosso prazer, a nossa cultura, é confundido com o lazer, que é uma sensação gostosa, não necessariamente vinculada a algo que seja bom. A gente mistura cultura e lazer. Né? Houve como que uma bifurcação aí. Então, no grego, essa cultura e o lazer estão embutidos nessas peças principais do teatro grego.
Bom, então a gente aprende as coisas pelos sentidos, aquilo que eu vejo se reproduz no meu interior, com o sentido interno, e a partir daí eu vou arquivando experiências com os sentidos internos, e tenho imaginário. Então, ou seja, quanto mais eu sou educado pelo prazer, pela satisfação sensorial imediata, aquilo entra no meu imaginário e se fixa. Sensação agradável, momento bom, é isso daqui. O bom é o agradável é o bom. E forma um imaginário que me leva a isso. A julgar que é pelo gostoso que eu vou realmente estar sendo feliz. E tem que ser retrabalhado isso. Portanto, a educação tem que levar à reformulação desse imaginário criado por uma cultura extremamente consumista. Os 4 discursos que Aristóteles fala que servem para a formação humana, né? Vamos dizer, tem um discurso poético, que é esse das imagens, da arte, principalmente. Há um discurso retórico, que busca o convencimento de alguém. Há o dialético, que busca o confronto de ideias. E o lógico, que é o mais abstrato de todos, para avaliar se aquelas construções internamente estão viciadas ou não. Naturalmente, é muito mais comum para cada um de nós trabalhar com esse aqui, o poético, que é imediato. As novelas, por exemplo, estão aqui no poético, novela. Não é? A questão é que, às vezes, no poético, a gente não percebe, mas está faltando lógica. E aí que está o ponto, curioso. Ou seja, muito que se fala hoje em dia, e se estimula de comportamento pelo mundo da arte, infelizmente, está contra a lógica da sustentabilidade da própria pessoa, a começar por aí, da pessoa. Se eu falo que o gostoso é que tem que reger a tua vida, faça você o que você gosta e estará feliz, eu estou quebrando a lógica do ser humano. Então, e no poético estimula a fazer essa conduta, eu estou rompendo com a integridade dele. Ao romper com a integridade dele, naturalmente a integração social vai ser rompida. Então a gente quer gerar uma sociedade sustentável sem rever qual que é a ideia de homem, de ser humano que está sendo passada adiante. Sem notar o que realmente de conduta estimulariam, né, o uso da liberdade da melhor forma possível. Tem que pensar, qual é o discurso poético que a gente tem hoje em dia? O discurso retórico, os convencimentos. As brigas políticas. Foi falado hoje aqui de política já também. Então, no cenário político, aquilo que se defende, que quer se persuadir, realmente é um conteúdo adequado a quem é o ser humano ou não? Que se não for, estou aprovando leis também com conteúdo que não visa, que não busca aquilo que realmente é bom. Senão aquilo que interessa a certos setores. Quebra novamente a lógica do humano. A lógica autêntica do ser humano na sua dignidade própria. O dialético, o mundo acadêmico, que ideias tem na universidade hoje em dia, na faculdade? O que se fala ali? São coisas que respeitam a condição humana ou não? Então são aparentes, né, no fundo, informações verdadeiras que estão encobertas, porque falta lógica também aí. Né? Então são vários discursos que hoje em dia que a gente tem que repensar para refazer a educação e imaginário nosso, portanto, alimentar-se daquilo que realmente vai favorecer a sustentabilidade humana, individual e depois coletiva. Para formar uma imaginação moral, portanto, quais são os valores corretos? Então hoje, o conteúdo que nós temos para consumir na televisão, por exemplo, a gente vai, é uma porcaria. É uma porcaria, mas a gente está lá assistindo, né? E a geração mais nova também está lendo aquela porcaria. É que ele vai ficando no imaginário delas. Imaginário, imaginário. Aí depois fala, não, você respeite o outro. Ah, pois não, ok. Não vai respeitar, não adianta. Então vai colocar uma pena, vai condicionar. Ok, quando ela tiver a oportunidade de não respeitar, não vai respeitar. Está sendo condicionada, vigiada. E a ideia para reeducar o imaginário é que a pessoa possa optar pelo melhor livremente. A sustentabilidade tem que ser uma conduta livre e não imposta. Para que isso aconteça, eu tenho que começar na educação e rever quais posições que eu tenho trabalhado. O raciocínio poético passa por a questão narrativa, que é mais expressiva. Vou falar um pouquinho isso daqui, mais técnico, para a gente caminhar ao nosso fim. Conhece essa figura aqui? Quem sabe quem é essa figura? Sméagol, que é um personagem, né, do Senhor dos Anéis, que é um cidadão duplo. Então, cada um de nós, sem perceber, muitas vezes somos duplos. Dentro da gente, aquela imagem do cidadão que quer fazer o bem, é que ele quer aproveitar-se para ter o máximo de satisfação e prazer. E a gente sabe que o correto é vencer o cidadão que quer só o prazer à custa da ética. Essa dimensão. Então, a educação tem que levar isso, essa integração da pessoa a preferir aquilo que é bom, aquilo que é gostoso. E é por aí que vai passar a reeducação para o consumo consciente. E exige dos marqueteiros também, quem trabalha com marketing, que ele aprenda a ser mais honesto nesse contexto. Né? A passar um conteúdo adequado, realmente, aquilo que realmente é bom. Senão, o consumo gera um apegamento, a virtude, né? Perdão, o vício. As pessoas têm o vício da avareza, cultivado o tempo inteiro. Ter.
E, novamente, esse vício se satisfaz individualmente. Eu quero ter para mim. Né? Então, é um mundo pouco solidário, vai no sentido oposto da ideia da sustentabilidade. Né? Bom, falado um pouquinho do imaginário, voltamos àquela questão inicial para chegar ao fim da nossa exposição. Quais os riscos que a comunicação e marketing sem controle trazem para a sustentabilidade? Aí eu falo, qual que é a nossa ideia aqui? Hein? Como podemos reagir e nos posicionar? É isso que hoje a DCE nos pergunta, nos estimula a pensar. Como fazer isso? Todos que estamos aqui hoje, a nossa missão é essa, pensar nisso. E cada um que terá a sua contribuição para dar. Né? Agora, é caso de controlar a comunicação e o marketing? Como? É isso mesmo? É controlar a comunicação e o marketing? Essa é a melhor atitude? Ou é algo que antecede isso daí? É caso de controlar como? Vamos pensar nossos raios de ação, cada um aqui, hoje, essa noite. O que eu posso fazer na dimensão privada, na dimensão comunitária, na dimensão social, na dimensão global? Controle privado, um pequeno exame nosso, pessoal. O que eu assisto? O que eu leio? O que se assiste em minha casa, nas televisões, na internet? Há algum controle interno? Eu controlo o que eu assisto, o que eu vejo? Que a nossa ideia falava, como controlar o marketing e a mídia? Ok, vamos chegar lá. Mas antes disso, como é que eu me controlo mesmo, pessoalmente? Se é para pensar em iniciativas que possam mudar o contexto de prática, começar a pensar individualmente, como é que eu posso fazer? Como é que eu mesmo tenho sido um consumidor voraz dessas coisas, desses conteúdos? O que eu compro? De quem eu compro? Então, não, eu sou contra tal tipo de situação, mas eu vou lá e compro daquela empresa, por exemplo. Ou seja, eu não me comprometo. Então, eu tenho um discurso pró-sustentabilidade que, na prática, na minha conduta, está longe. Então, eu penso que lá, quem sabe um dia leito uma providência, quem sabe um dia, no mundo futuro, acontecerá uma mudança. Estou muito preocupado com isso. Mas hoje mesmo, vou consumir, depois estou consumindo, estou nem aí. A gente pode cair na esquizofrenia. Defender uma mudança de postura para os outros, no nosso caso, não assumir o compromisso consigo mesmo. O que eu deixo meus filhos fazerem? Como eu explico que não convém isso ou aquilo? O que eu ofereço em troca? O que eu falo isso? Não, você fala, não, veja isso é ruim. O que você, pai, você, mãe, pensam em dar para ele no lugar disso? Porque o mercado inteiro oferece para ele esse conteúdo ruim. Você fala que é péssimo. Tá, então não veja. Ok, o que você dá para ele de coisas boas? Que tem coisas boas para serem dadas. Então nós podemos estar pessoalmente, primeira pessoa, buscando a sustentabilidade longe de casa e não trabalhando ali, no âmbito privado. Então começar a pensar se tem coerência. E aí é acesso, esse raio privado. Claro, mas começa por aí, não é suficiente. Raio comunitário. O que eu informo demais pelas redes sociais? Do que eu faço eco? De quem eu compro? Como eu manifesto na escola? Coisas que estão sendo ensinadas, que é de consumismo, são contrárias. Como é que eu ajo na dimensão da comunidade? Eu emito opinião com argumentos para quem está ao meu lado? Eu reclamo para quem pode resolver? Eu sou um consumidor instruído e cidadão efetivo? Mais uma vez, quero controlar o marketing, controlar a publicidade, controlar os meios de comunicação. Agora, aquilo que está acessível a mim, eu faço ou não faço? Em casa, de imediato na comunidade. Agora a questão social. Sou da classe intelectual, o dirigente, somos empresários. Opa, tem mais capacidade, mais poder de ação. O que eu faço a partir daí? Eu acompanho ou invisto tempo no processo legislativo, por exemplo. Se a ideia é fazer algum tipo de controle no Partido Democrático, legislativo é uma opção. Ou, pergunta quinta aqui, Ministério Público, denunciar situações concretas, tomar atitudes, não é? Eu posso fazer pela instrução que eu tenho. As iniciativas que estão ao meu redor, tanto pelas empresas em responsabilidade social nessa matéria, eu acompanho, eu sei quais são elas. Ou seja, veja, antes de pensar no controle lá na ponta, pensa primeiro que está mais próximo de você, raios de ação. É muito fácil ter piedade dos pobres da África e não fazer nada por quem está na minha esquina. Essa é a ideia que eu estou passando por aqui. É muito fácil, nossa, como me dói ver o jornal, aquelas crianças sofrendo lá na Síria. E do meu lado, uma pessoa pedindo ajuda, realmente padecendo, e eu passo batido. Aí a gente inverter a posição, buscar essa coerência. Né? O que é acessível para eu fazer? Bom, aqui só um comentário prévio, em paralelo, né? A criança, eu falava, então o mais importante é pensar na educação da geração futura.
O Instituto Alana, em São Paulo, é uma ONG, uma ONG, que trabalha há muito tempo com essa ideia do consumismo. Como tirar a criança dessa onda de consumismo. Há um site do Instituto Alana, vale a pena entrar, e é um projeto Criança e Consumo. Esse Instituto Alana hoje faz campanha para que a publicidade voltada para a criança não seja permitida. Qual que é a ideia, no fundo? Que a criança possa brincar, preencher as necessidades que ela tem, e não ser usada pelo mundo adulto para gerar consumo, para vender produtos. Tá? E aí, para referência alguns países desenvolvidos, na Suécia, por exemplo, a publicidade de brinquedos e produtos para criança na televisão tem que passar depois das 8 horas da noite e dirigida aos pais, para conversar com a inteligência e com a vontade, mostrando que, de fato, aquele brinquedo é bom para a criança, bom para o filho dele. Portanto, é um estímulo pela inteligência, pela vontade dos pais. Depois os pais, ao trazerem para casa, a criança vai desfrutar daquele bem, vai se divertir, e os pais vão estar tranquilos com relação à eficácia educadora daquele produto para o seu filho. Essa é a ideia. Talvez possamos chegar nisso um dia. Né? Então, claro, há 2 documentários que o Instituto Alana já patrocinou no passado. Vale a pena, quem não assistiu, assistir, tomar nota. Está no YouTube. Criança, a alma do negócio. Que mostra exatamente o processo de manipulação das crianças para geração de consumo. Até porque a criança, quando ela entra nesse circuito, ela já está adicta, viciada. É o consumidor que eu mais quero enquanto empresa para o futuro. Está garantida aqui a fidelidade desse meu consumidor. É uma ONG, uma ONG. Ela foi iniciativa de uma educadora em São Paulo. Tem uma educadora que é uma das herdeiras do Banco Itaú. Então ela investe parte do recurso dela pessoal na manutenção desse instituto. Né? Então a ideia é um pouco essa, é criar políticas para favorecer a criança. Um dos projetos chama Criança e Consumo. Tá? Mas é uma organização sem fim lucrativo, né? Já está implantada em São Paulo há um certo tempo. E tem esse documentário Criança, Alma do Negócio, e um outro que chama Muito Além do Peso, que mostra a obesidade infantil hoje, que é uma epidemia mundial, estimulada pela publicidade de produtos, guloseimas, coisas gostosas, agradáveis para a criança. As crianças vão cada vez comendo mais, tem a sua saúde lesada por isso. E os tópicos aí que se trata, quais são? Que a criança, claro, ela vai pelo gosto, pelo que é imaginário, pelo que é agradável. Né? E, naturalmente, os pais na nossa sociedade não estão em casa o tempo inteiro. Então não há concorrência possível. Como a publicidade é muito bem feita, do ponto de vista técnico, ela realmente é persuasiva, para a criança é quase que uma covardia, ela não vai reagir àquilo. Ela vai ver aquilo várias vezes ao dia. Então, ela é estimulada a uma conduta pelo gosto. Né? Então essa é a preocupação que há no Instituto Alana. Bom, resumindo aqui o que a gente falava, né? Talvez, como reagir a esse conteúdo? Controlar o marketing? Controlar? Em parte, sim, mas está mais longe da gente. Então, reordenar hábitos de consumo, promover cultura sustentável com filhos e amigos, aderir a iniciativas que já estão por aí que são boas, mas movimentar-se realmente, comprometer-se com isso. Reclamar ou denunciar as autoridades competentes, tudo isso vai nos pedir tempo, vai pedir dedicação, vai pedir comprometimento. Pede, portanto, uma liberdade que quer aderir a um bem concreto que está além da nossa satisfação imediata. Ou seja, uma conduta sustentável de cada um de nós. Incentivar o pensamento crítico e solidário, eventualmente acompanhar o processo legislativo. Eu coloquei ali ao lado o paper Israel. Ano passado eu apresentei um trabalho, num encontro que teve em Tel Aviv, e a temática do trabalho era exatamente esse, que um Estado como o Brasil, que tem uma política, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, de impedir que certos conteúdos possam ser transmitidos para a criança, por exemplo, publicidade de bebidas, que a criança não receba isso. No entanto, a criança vai para o shopping center com o pai, o que não falta é publicidade de bebida. A gente cria um mundo meio esquizofrênico. Então, para a criança, a ideia é que a bebida é meramente um tabu etário. Ela pode beber à vontade. O que tem? Não, por causa da idade, não pode por causa da idade. Então, curiosamente, o nosso sistema, ao invés de alertar para coisas que não são boas, acaba gerando curiosidade maior. Porque a proteção que se queria dar, como ela está limitada só com os espaços, e na maior parte dos espaços não há essa preocupação, a criança é estimulada, fora da escola, onde ela for comprar qualquer produto, a consumir aquilo que diria que ela não poderia consumir. E ela vê o pai consumindo, os irmãos mais velhos consumindo. Então ela está naquela expectativa. Ou seja, o próprio sistema já aguça a curiosidade dela para ela consumir aquilo tão logo ela possa. E não há informação para ela. Então os pais têm que aprender a informar a criança. A sua proibição, não pode. Não, porque você é pequeno, você é menor de idade, não pode. E para por aí. Claro, porque se o pai bebe muito, fala que a criança não pode beber, pai, e fala dos motivos,
pai, então por que você bebe? Quer dizer, a gente não é educado para alertar o filho com relação a isso, né? Então, é uma coisa um pouco esquizofrênica no sistema, né? E é engraçado que, se a gente pensa na criança, a gente consegue pensar naquilo que seria uma projeção do melhor para toda a sociedade civil. Ainda é assim, há um certo consenso. Ou seja, há certas licenciosidades no mundo adulto que, de rigor, a gente fala que não é bom para a criança. Ora, se muitas vezes não é bom para a criança, talvez não fosse bom também para a gente. Não é questão de proibição da bebida, não é isso. Dando só um exemplo concreto, né? Até porque, às vezes, a bebida criança também pode tomar com os pais, do modo familiar. Tem famílias que, tradicionalmente, as crianças aprendem a tomar vinho já, em casa, né? De modo equilibrado. Na Alemanha, o vinho não é considerado tanto bebida alcoólica, mas alimento. Ele muda um pouquinho a categoria. Perdão, não o vinho, a cerveja, né? Bom, então pensar um pouco nisso, né, cada um, né? Que eu posso tomar de iniciativas, né? A partir da minha ação, né, que a gente falava aqui antes, né? Aquelas 3 dimensões, né? A dimensão privada, a dimensão comunitária, a dimensão social. E aí fica agora para a gente poder debater um pouquinho, fico à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção.